Bem-vindo ao canal. Aos Quatro Ventos Viagens e Cultura. Apresentamos a você uma série inédita dos muitos ateliês de cerâmica de Cunha. Aqui eles fazem essa técnica, que é a cerâmica de alta temperatura, onde eles queimam nesse forno, que é o forno Noborigama, né? Em 1400 graus chega a queima deles. Eles fazem todo o preparo da cerâmica, né? Fazem primeiro o biscoito, a pré-queima, depois fazem toda a esmaltação e fazem a queima em torno de 26 a 28 horas, que alcança, né, a temperatura de 1400 graus. Vamos ali conhecer. Inclusive, ele está já fazendo a demonstração ali, vocês vão poder acompanhar. Puxa, show de bola aqui. Nunca vi aqui. Muito bonito. Olá pessoal do canal Aos Quatro Ventos. Estou fazendo uma série de vídeos agora sobre a cerâmica de Cunha, circuito da cerâmica. Eu estou falando para você, se você quiser fazer, eu agradeço. Eu posso contar rapidamente, Tá bom. você quer... Tá, joia, obrigada. Se você quiser. Ele vai fazer uma leve apresentação pra gente do trabalho dele, falar um pouquinho, que nada melhor, né? Quem é do local para falar. Ele é o filho Isso. do criador e do criador. Olá, tudo bem? Boa tarde. tarde. Meu nome é Kitaro. Aqui no ateliê a gente queima as peças com esse forno que está aqui atrás. É um forno bem de estilo japonês, chamado forno Noborigama. Esse Noboro em japonês é o verbo subir e gama é forno. Então é o forno que é construído na subida. Todo Noborigama ele vai ter essa rampa associada. Ele tem uma fornalha embaixo, as câmaras e a chaminé. A gente coloca as peças lá dentro, fecha com os tijolos, começa queimando embaixo. O calor tende a subir e naturalmente vai passando de uma câmara para outra. Aqui a gente leva mais ou menos 2 meses para fazer todo o processo. A gente prepara a argila aqui no ateliê, a gente prepara os esmaltes também. Os esmaltes são muito baseados em cinza de casca de arroz, cinza de eucalipto. E a gente leva mais ou menos, fica 1 mês modelando as peças, depois a gente faz uma primeira queima, né? As peças cruas, secas. A gente faz uma primeira queima, 800 graus, ela vai sair mais ou menos desse jeito aqui. Essa primeira queima serve para dar resistência para as peças, porque a gente vai esmaltar essas peças e o esmalte é um líquido. Se eu mergulhar a peça crua, essa peça vai se desmanchar, então a gente queima nessa temperatura que é mais ou menos equivalente ao filtro de barro, a telha. Você consegue já mergulhar essa peça na água e ela não se desmancha mais, né? Então a gente faz a esmaltação, ela vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Esse são os minerais, é a cinza de casca de arroz, cinza de eucalipto, e faz o trabalho de pintura. E desse jeito a gente coloca as peças no forno, queima a 1400 graus e ela vai sair mais ou menos assim, antes da queima e depois da queima, né? A gente nunca sabe como as peças vão sair, é sempre uma surpresa. Cada vez que a gente coloca lá tem uma queima diferente, e cada queima tem uma atmosfera diferente, e a gente só vai saber quando a gente abre o forno, né? Então esse trabalho digo assim, muito imprevisível. A gente cada vez o fogo está com uma vontade de dar uma cor, mas não é assim, mas... E deixa eu te perguntar aqui, vocês no Noborigama, vocês fazem turno de acompanhamento, de monitoramento, de 4, 5 horas? Quanto tempo vocês fazem? Então, a gente queima esse forno em mais ou menos 28 horas. 20 horas só jogando lenha na fornalha. Então, cada 5 minutos vai lá e joga um pouco de lenha. 5 minutos joga um pouco menos, 5, 10. Depois dessas 20 horas na fornalha, a gente vem na primeira câmara e a gente começa a jogar lenha lá. A gente para de jogar lenha na fornalha, fica mais umas 2 horas jogando lenha na primeira câmara. Cada 5 minutos vai lá, abre e joga um pouco de lenha. Depois dessas 2 horas, essa câmara chegou na temperatura que a gente quer. Mais do que o tempo, é o que a gente precisa. Então, às vezes fica um pouquinho mais, às vezes fica um pouquinho menos. Terminou a primeira câmara, vai para a segunda. Terminou a segunda, vai para a terceira. Terminou a terceira, vai para a última, né? Em torno de 28 horas a gente queima esse forno. Pois é, mas daí eu digo, que você nessas 28 horas, por exemplo, você fica
4 horas olhando? Seu irmão fica mais 4 horas? É, Como é que vocês a revezam? gente vai se revezando. É. Esse é um forno muito grande. Essa é a minha A curiosidade. gente trabalha em 8 pessoas, né? Tem a Tatiane, ela também dela, ela ajuda a queimar. Aí tem o Benê, tem eu, tem o meu irmão, a gente já trabalha em equipe. Esse é um forno que não é para uma, 2 pessoas, é um forno de equipe. É. Né? Então todo mundo já sabe na hora, então queima 2 horas ali, daí depois o outro chega, queima mais 2 horas, daí o outro queima mais 2, 3 horas, daí o outro, e assim vai até tudo. Boa tarde. Qual o nome desse ateliê? Suenac Jardineiro. Ah, obrigado. Tava em dúvida. Então assim, é um trabalho, meus pais começaram o ateliê, né? Você falando me lembrou do cirurgião Pessoal, estão gostando do vídeo? Curtam, compartilhem. Eu falei pouco por enquanto, porque a narrativa do artesão já fala por si mesmo. E é muito bonito, gente. Nossa. Deixa eu voltar para a narrativa. Então, minha mãe, meu pai é brasileiro, ele acabou nascendo em São Paulo, não tem nenhuma descendência de japonês, mas acabou indo morar na Europa, morou um tempo lá na Suécia, daí depois viajou, acabou chegando lá no Japão. Lá ele começou a aprender a fazer cerâmica, ele não queria ser só um turista lá, ele queria viver um pouco mais lá. Acabou começando a fazer cerâmica, daí pela cerâmica conheceu minha mãe é japonesa, nasceu lá, nasceu em Yokohama. Quando eles se encontraram, minha mãe já era ceramista, ela já tinha decidido fazer cerâmica para viver. E eles se encontraram, viram que tinha uma coisa muito em comum, queriam trabalhar com forno a lenha, né? Lá eles estudaram bastante como construir um forno a lenha, um origama, se encantaram muito pelo resultado, por essa imprevisibilidade de fazer e decidiram vir para o Brasil. Daí chegaram no final de 84, né? E daí a gente estava aqui. Mais do que só trabalhar com forno a lenha, é o que o forno a lenha propicia. Um forno grande, você precisa de espaço, você precisa de lenha, você precisa de argila. Então é uma coisa que não dá para você só simplesmente comprar uma argila pronta. Dá, mas a proposta deles era participar de todo o processo. Então fazer argila. Então aqui a gente prepara argila, prepara os esmaltes, faz todo o processo. Argila vocês tiram daqui da onde? Então, a gente não chega num lugar, tira a argila e já usa ela, né? A gente tem alguns pontos, nossa argila é mais misturada, a gente vai misturando alguns tipos de argila. A gente usa um pouco de argila um pouco mais clara, que é uma caulinita, ela é uma argila primária, ou seja, ela na formação dos minerais ela surge lá, é uma argila bem pura. E você encontra mais ou menos em topo de morro, onde tem... porque ela é encontrada naquele lugar, né? Já essa argila, ela não tem muita plasticidade, é bem refratária, branquinha, mas ela não tem muita plasticidade. Então a gente geralmente mistura com uma outra argila que é secundária, que é aquela que a chuva vem, vai carregando ela vai se depositando em bolsões, ela vai formando as planícies. Então, em alguns lugares você encontra um pouco de argila, né? É uma argila mais secundária, ela é mais misturada, tem óxido de ferro, mas ela tem mais plasticidade. Então, a gente mistura esse tipo, alguns tipos de argila. Que vocês têm esse morro por aqui? Oi? Por aqui, nos morros daqui? Então, hoje em dia está um pouco mais difícil de tirar, mas uma argila clara, por exemplo, outro dia estava uma pessoa que a gente sabe onde tem argila. Antigamente era só ir lá e pegar, mas hoje em dia tem alguém lá e dono, né? Só que assim, às vezes ele tem que construir, ele quer construir, ele tem que tirar essa terra, daí onde ele vai colocar? Daí a gente vai lá e fala, opa, eu quero. Então a gente tá assim, né? Teve um tempo atrás também a prefeitura abriu uma estrada, não sei aonde, lá pro lado de Campos Novos, daí a gente viu que tinha uma argila lá, a gente sempre tá de olho também. Então, daí eles tiraram essa argila, deixaram do lado que eles iam. A gente foi lá rapidinho, pegou essa argila e trouxe. Então, tá mais ou menos assim. Legal. Daí a gente vai calibrando conforme, misturando como é que é essa argila, fazendo o teste e chega no. Um vasinho desse aí você usa quantos quilos? Olha, eu não sei pesar, porque a gente nunca pesa. Forno
no E a Morigama, gente não pega porque a gente faz No vários Borigama. vasinhos com acrolado de argila. interior. Quando a gente faz uma peça por... Assim, geralmente a gente pesa para chegar no mesmo tamanho, né? Mas aqui a gente não costuma pesar. Essa argila reciclada você aproveita. Aproveita, a gente aproveita tudo que dá para aproveitar. Até às vezes a biscoita quebra, a gente faz chamote. Então, Muito bem. Olha a quantidade de lenha aí. Agora vamos A lenha é o seguinte, a lenha é desenhar pelo motor. Então a gente aproveita, começa aqui no fornalha 20 horas, 20 horas ali o fogo vai passando e testando, fica lá em cima. Mas às 20 horas a gente só deixa de olho e joga no corredor da cama. A cama em média 1h30 para não ficar na mulher. Vai dar uns 26, 28 horas. Porque depende de fluxo, oxigênio, de cores. Você tem Pessoal, muito oxigênio, ele tem bem-vindo ao circuito de cerâmica em Cunha, o primeiro circuito de um ambiente muito único. Isso a gente não controla, não. Esse é a mesa também. já acaba, né? Já outras linhas, maneiras vezes, ela é muito densa, mas tem um chocolate que faz temperatura. A gente não interessa, forma muito brava. Lá no Japão não tem eucalipto, como eles feitos. Tem uma pinheiro vermelho. Então, o evento em que a gente está é esse evento aqui. Ok. Festival de Cerâmica de Cunha. Vai de 4 de outubro a 9 de novembro. Pessoal, a cerâmica aqui é incrível. Eu vou mostrar para vocês um local de galpão de ofertas. É lógico que aqui tudo está à venda. E cada objeto desse pode ter certeza que é único. E com seu preço único também. O nome desse ateliê é difícil de falar, gente, me perdoe. É Jardineiros, mas eu esqueço, eu vou tentar achar um cartaz aqui. Porque tudo que é japonês, vocês já sabem como é que é, né, gente? Eu não consigo falar a palavra, ok? Então eu sou Júlio Belfort, do canal Aos Quatro Ventos, e eu estou apresentando para vocês uma fornada em vários ateliês aqui em Cunha, de cerâmica avançada, de origem da cultura japonesa, é claro. Feitos em forno Noborigama, que é forno de alta temperatura, ok? Então vamos continuar o tour. Tá lá em cima. Vamos lá, Júlio? Vamos?